E aí, cafeinados, bem-vindo a mais um Café com Ideia. Estou aqui com meu amigo Alan. Alan é engenheiro, é cearense, praticamente conterrâneo da mesma cidade. Eu queria que o... Costadinho. Bem pertinho, né? Então, quem é o Alan, engenheiro, que todo mundo conhece? Bom, o Alan é um cabo do pé rachado, lá do sertão do Ceará, senador Pompeu, né? Saí de lá uns 11 anos atrás para buscar esse rumo da engenharia. Eu fui embora para Sobral, comecei a estudar, fiz graduação em engenharia na área de telecom, depois enveredei pelo mestrado, depois me aventurei pela vida acadêmica, fui professor universitário durante 4 anos, publiquei alguns artigos internacionais, sempre procurando mostrar e propondo novas evoluções para fibra ótica, né, fibra de cristal fotônico. E de repente a gente começou a trabalhar com provedores de internet e hoje nós estamos com um escritório de engenharia de telecomunicações, com o principal produto é compartilhamento de postes. Nós já temos mais de 40 mil postes aprovados no Brasil inteiro, já são 19 estados de atuação e mais de 3 milhões de metros de cabo de fibra ótica. Esse é um resumo geral aí da nossa vida em 1 minuto ou menos. Quer dizer, um engenheiro do sertão central cearense, onde nossa região é muito ruim de água, mas não falta, viu, galera? Para quem está aí de outro estado que tem aquele mito, né? E nem falta mais internet. Nem falta mais internet, né? Alan, nós nos conhecemos, eu lembro que você me convidou a ir palestrar na faculdade que você já estava me enchendo a aula. Verdade. Você não estava ainda envolvido nesse ramo de provedores ainda, estava bem no comecinho, acabou sem dar certo, não me lembro mais o motivo, não me recordo mais. Correria mesmo. E hoje Alan, da minha empresa, da Provinet, o Alan é o engenheiro responsável por toda a parte de projeto, a parte de consultoria. E a gente quer puxar a gente do Café com Ideia quer puxar um papo aí que tá meio polêmico. A galera tá com as dúvidas, tá aí toda essa polêmica em vários estados, não só no Ceará. Eu acho que o Ceará talvez você vai concordar comigo, é um dos estados que está mais problemático. Sim, né? O Ceará e os demais estados da Enel, né? Da Enel, que é essa questão do compartilhamento de poste. O Brasil está passando por uma fase de ascensão da fibra ótica, né? Todo provedor está batalhando, quem não está implantando rede de fibra está procurando entender como é que funciona, está procurando se capacitar para começar o seu FTTH. Então surgem aquelas velhas dúvidas. Aí eu fiz uma lista de algumas perguntas aqui para a gente tentar ajudar aí de uma forma bem breve, né? Os vídeos do Café com Ideia aí vai ser sempre essa coisa dinâmica. A gente quer convidar desde já o Alan para voltar no Café com Ideia com outras pautas. Eu trouxe umas dúvidas aqui, que são até algumas dúvidas que eu ainda tenho. Né? E para a galera também, a gente tentar, quem tiver mais alguma dúvida, deixa a pergunta nos comentários aí do site, do YouTube, que nos próximos vídeos a gente traz essas perguntas dos assinantes do canal para você responder. Opa, mas por enquanto disponível. Faz o seguinte, manda um café aí, manda essas perguntas para cá, que a gente tá aqui já tem que pegar a estrada de volta, né? Alan, por que essas atitudes, principalmente da Enel, cortando o cabo, que gera prejuízo para o provedor? Isso é de provedor, a gente tem ciência, é de provedor que está com um projeto ok, junto à Enel e também outras concessionárias. Também a gente sabe que quem está irregular ou quem está ilegal está passivo a isso, mas muita gente que está com projeto, está ok, está passando por problema desse tipo. Então, o porquê desses cortes? Roberto, primeiramente, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o nosso meio está precisando de um cabo desenrolado, de um cabo macho, de um cabo inteligente para poder... Cearense velho, para poder disseminar esses conhecimentos do nosso mundo da telecom, né? E eu me sinto bastante honrado em ter recebido o seu convite e vamos lá, né? Bom, eu costumo dizer uma frase, né? Principalmente em todas as minhas palestras, né? Estou me aventurando até em dar palestra agora recentemente pelo Futuro SP e outros eventos. Tem uma frase bem objetiva, Roberto. Só pagar o poste não basta. Apenas pagar o poste não é suficiente.
Muita gente acha que eu tenho um projeto aprovado e está pagando, eu estou tranquilo. Muito pelo contrário. Quando você tem um projeto e você está pagando, você caiu no radar da concessionária. A concessionária está ali mapeando, sabe os postos que você usa, sabe os postos que você não usa. Conhece a rede do provedor. Então, tão importante quanto pagar os postes mensalmente é instalar a sua rede conforme as normas da Enel ou de outras concessionárias. Está falando de Enel porque agora nós estamos em Fortaleza, né? Isso. Participando do evento, mas qualquer outra concessionária. Vale um parênteses aqui. Eu vi uma pesquisa em algum lugar. Posso até, sei lá, deixar nos comentários aí, vou pesquisar para deixar nos comentários o link. Parece que a Enel foi a pior concessionária de energia na última pesquisa, né? Eu não sei se isso influencia em alguma coisa, eu vi isso em algum lugar. Eu ouvi falar sobre isso também, mas pior em que sentido? A gente tem que aprofundar mais. Eu vi isso em algum lugar. Também, né? Mas... A galera reclama muito, sim. Mas o parênteses que eu quis abrir aqui, galera, é que o que o Alan está querendo dizer é que não é só culpa, não é só uma má fé da concessionária de energia. O cara tem que estar regular, tem que estar com o projeto, mas tem que seguir a norma. Tem que seguir a norma. A gente está vivendo, né? Eu estava refletindo ontem à noite lá no escritório, antes de vir para cá, fazendo a cronologia de 10 anos atrás e daqui a 10 anos. Certo. Né? 10 anos atrás, você olha lá no Google Street View as imagens de 2012 e só tem um cabozinho da Oi nos postes. Né? Hoje está bastante bagunçado, porque tem muitos cabos no poste, a fibra está cada vez mais barata, é uma tecnologia cada vez ainda mais viável, né? Está influenciando até na estética das cidades. Sim, exatamente. Então, o meu posicionamento, ele é bem no meio da briga, digamos assim. Se é que existe briga, né? Claro que eu estou fazendo analogia. Entre o provedor ISP e a Enel. Então, eu estou bem ali no meio. Gosto muito de resolver o problema dos dois. É claro. E falo muito nos meus workshops, nas minhas palestras, o seguinte. Tenta pensar com a cabeça da Enel, né? Assim, cabeça da Enel, claro, com a cabeça de uma pessoa da Enel e com a cabeça de um fiscal da Enel. Como é que funciona isso? Muitas vezes, Roberto, a gente tem dificuldade de identificar a nossa própria rede no poste. Claro. Imagina um técnico da Enel que não é da área, imagina o técnico da Enel que está ali fazendo fiscalização de rotina. Então, se a sua rede não tiver num padrão que nem você tem facilidade de identificar, imagina o próprio técnico da Enel. E vale lembrar que o foco da Enel é energia. O foco da Enel é energia, exatamente. A gente está usando a Enel como exemplo, a gente está falando das concessionárias em geral. O foco deles é energia. Do mesmo jeito que o nosso foco, a gente está nem ligando para se a energia do poste está funcionando ou não. Isso. A gente quer saber se a fibra está lá, ok. Exatamente. Então, pensando dos dois lados da moeda, do ponto de vista da Enel, por exemplo, eu tive um projeto reprovado agora no Rio de Janeiro, que o motivo de reprovação foi lotação do poste, o projeto tudo ok. Quando eu fui questionar a Enel dessa reprovação, ele me mandou uma foto, tinha 17 cabos no poste. A maioria aí talvez, com certeza, porque são 4 espaços? Como é que funciona? São 6 espaços. 6 espaços. Um é dedicado para a utilidade pública, né? Caso alguma emergência, algum governo, enfim, para fins públicos. Sei lá, aqui no Ceará, por exemplo, tem muita câmera de vigilância. Quer dizer, esse espaço que é utilizado. Cinturão digital, né? Então tem que ter, ninguém sabe o dia de amanhã, se houver uma calamidade pública, o governo precisar criar alguma rede de forma emergencial, tem que ter essa disponibilidade. Tem que ter. Isso é reservado, né? Obrigatoriamente. Ok. E os outros, na norma antiga, 4 pontos eram para compartilhamento e 1 ponto é da própria concessionária. No caso da Enel, da Cepisa, quem está no Piauí, da Coelba, quem está na Bahia, já que esse canal tem uma abrangência nacional. Aqui no Ceará, na Enel, a última resolução, a Enel disponibilizou o seu próprio ponto. Então, são 5 pontos para alugar, né? Tem um outro gargalo também. Então, só para eu entender. Vamos lá. Um ponto do governo, utilidade pública para alguma eventualidade ou algum uso comum do governo, segurança, etc. Isso. Um ponto é da própria concessionária. Isso. E sobram 4 pontos, que são pontos locados. No caso do Ceará, a Enel cedeu também esse ponto próprio.
Isso, na norma nova, a Enel cedeu o seu próprio ponto. Certo. Então, onde não tem cabo da Enel, que é a grande maioria dos postes, eles Certo. disponibilizam os Então, na hora de aprovar o projeto, pode ter um poste muito bem que a Enel está usando e não vai ter essa facilidade nova, digamos assim. Isso, se a Enel já tiver um cabo deles, da própria Enel, que eles têm Certo. a rede deles também, Certo. então só tem 4 pontos ali para locação, né? Ok. E o outro gargalo dos postes, você tem que manter uma altura mínima no solo, né? Se você coloca muitos cabos, tem cabos por aí que a gente consegue pegar com a mão, apenas Com certeza. pulando. Então a Enel tem que proibir isso, né? E tem a questão do esforço que o poste aguenta. A grande maioria dos postes é de 150 Dan, 150 kg força. E do lado mais fino do poste só aguenta 75 kg de força. Certo. Então qualquer puxada a mais, qualquer cabo muito esticado, multiplicado por 15 cabos, você pode levar um rompimento de um cabo. Aí tem que levar em consideração a parte elétrica, que é o foco da operadora. Aí vem a ancoragem aí, que foi programado para 6, não é isso? Isso. E tem a uma segurança? situação dessa que você mesmo viu aí quantos cabos no Rio de Janeiro? Foram, acho que foram 17 ou 18 cabos, por aí. Muita coisa. Entre 16 e 18, sempre coisa. aparecendo. Aqui em Fortaleza não está diferente Não disso. está né? diferente. Para do futuro, quem tiver oportunidade de visitar, a gente vai fazer uma matéria sobre isso aí, postar fotos e tudo. A Praia do Futuro é bem complicada, até pela quantidade de operadora. Muitas operadoras estão indo para cabo subterrâneo, pelo fato de que não tem mais disponibilidade de projeto. E Sim. os próprios postes, tem a questão da maresia, que danifica os postes. E tem toda uma série de problemas. Sim. Então, assim, voltando à pergunta, o provedor tem que se preocupar, o ISP tem que se preocupar em estar ok com o projeto e Com o contrato projeto, isso. e precisa Na estar dentro da norma. A execução dele tem que estar de acordo com o projeto. E No quando- projeto a gente não coloca cabo instalado errado. O projeto só é aprovado quando a gente diz que está tudo bonitinho. Dentro da norma. Se você não executar o projeto conforme está o projeto, então E você quando- também não está seguindo a norma. E quando a norma muda, vou fazer um exemplo, até que eu estou vivendo isso, a gente está readequando uma das cidades da Provinet com a norma nova que foi modificada da Enel. Isso. Quando isso acontece, não tem desculpa. Não, quando eu fiz o contrato, a norma era outra. Tem que adequar. O seu contrato, Roberto, quando você assinou o seu contrato, você rubricou todas as páginas da norma. Sim, Ela vem como um isso. anexo 2, se eu não me engano, Isso. do seu contrato, né? Sim. Tem uma cláusulazinha que você vai falar agora. Tem uma cláusula no seu contrato que diz assim: se houver uma atualização, acho que a cláusula 2.2, se eu não me engano, Isso. que eu estava olhando agora há pouco. Quando a norma ela é atualizada, você tem um prazo de 10 dias para seguir a norma nova dos novos projetos. Dos novos projetos. Dos projetos daqui para frente. Certo. E como é que ele sabe essa data? Pela data de protocolo do próprio projeto. Do próprio projeto. Então a rede que você executou, assinado com o contrato e a norma antiga, ela continua em vigor. A questão é que a grande polêmica é a reserva técnica, que é o grande motivo de corte. Isso. O problema é que a reserva técnica ela não é permitida ser colocada em poste desde a norma antiga. Certo. A fiscalização não vou dizer um pouco falha, era ausente, era inexistente. Quando a instalação a fiscalização era inexistente, Existia- o provedor instalava da forma que era mais fácil para ele. É porque forma mais fácil para ele. a gente vê aí na rua cruzeta no poste, com reserva, no com a poste. caixa na própria cruzeta. A gente vê reserva feito um 8 no vão, já perto do poste. A gente vê vê um bolinhos, zerinho. né, um zerinho, isso. Vê reserva atrás da CTO. Isso a gente estava falando de caixa de emenda, né? atendimento. Aí falando de caixa de atendimento, a reserva atrás, vê reserva do lado do poste, a caixa está na frente, a reserva está do Isso. lado. Então, reserva é no vão. A norma técnica da Enel ela é bastante objetiva quando ela diz assim: reserva técnica não pode ficar no poste. No poste. Quando ela diz reserva, aí o cara, muitas vezes o pessoal me pergunta: Alan, e a reserva da caixa de emenda? Aí a Enel diz que é reserva técnica. Da caixa de emenda é reserva? Então não pode genérico, ficar no né? Aí meu cliente vem e fala: Alan, e a reserva da CTO? Não é reserva? É reserva. Então, não pode Aí aqui, também. por exemplo, no Ceará, estava até uma certa discussão num grupo outro dia,
e a gente conversou sobre isso. Questionei você pelo fato da assessoria ser você. E a reserva, algumas empresas estão acomodando a reserva da CTO, da caixa de atendimento, atrás da caixa de atendimento. Entre a caixa de atendimento e o poste. Aqui atrás da caixa de atendimento a gente coloca por trás do poste. Isso. Mas entre a caixa de atendimento e o poste, exatamente. Existe um acordo, e a minha preocupação é essa. Existe um acordo verbal, que essa é a minha preocupação, que é verbal. O problema é isso. Que da diretoria, não vou dizer da diretoria da Enel, do setor responsável por essa área na Enel e dos provedores de internet, que se você instalar a reserva da CTO muito bem acomodada entre a CTO e o poste, de forma que esse bolo de reserva técnica que está aqui atrás da sua CTO, ela não fique muito maior do que a CTO, não ultrapasse as dimensões da CTO, a fiscalização vai passar vista, não vou dizer vista grossa, ela entende que aquele espaço é da sua CTO, então ela não vai incomodar. Mas isso não está na norma. Isso não está na norma. Essa é a minha preocupação. Então, nos nossos workshops que a gente tem organizado em Sobral, a gente vai organizar um agora em Quixadá, é exatamente para fazer essas orientações. Então, assim... reserva no vão. Se você fosse aconselhar um provedor que é cliente do Alan, engenheiro, que faz projeto, ou como a minha empresa que você faz a consultoria mensal, você recomendaria não colocar atrás da CTO, seguir a norma e colocar no vão? Pensando a longo prazo, eu me preocupo muito de você colocar na CTO e esse acordo verbal daqui a pouco não existe mais, simplesmente dizer, não, isso não existe, eu nunca falei isso. Que aí, galera, e aí muda. Dependendo do tamanho da rede, isso é complicado, a logística é complicado para você fazer do dia para a noite. Eu tenho clientes que têm 13 mil assinantes, que tem 1.500 caixas. Já pensou, você termina de mudar tudo isso, aí tem que mudar de novo? Porque assim, fibra, pelo menos é o meu entendimento como empresário, é você fazer para você ganhar dinheiro no futuro. Não é um investimento a curto prazo. Então, por experiência própria, não queiram fazer projeto meia boca, fazer execução meia boca para ter que repetir. Vocês vão gastar 2 vezes. Aí é onde a fibra fica cara, né? Conversa com qualquer investidor de qualquer área, não de fibra ótica. Quem é que quer investir dinheiro para ficar tendo dor de cabeça? Vamos lá, Tesouro Direto. Você vai colocar dinheiro no seu Tesouro Direto. Você quer estar tendo dor de cabeça com isso? Você quer ter o seu rendimento. Então por que na fibra, quando você vai fazer um investimento, você fica economizando muitas vezes dinheiro ínfimo, muito pouco? E isso vai lhe gerar um constrangimento por anos e anos, reparos e reparos. Então você vai investir e ter dor de cabeça, né? Isso. Então essa é a minha dica. Se você for executar lá a sua rede, a minha dica, principalmente se for de hoje para frente, faz dentro da norma. Você vai ter um trabalhinho a mais, mas o trabalho é trabalho, a gente está aqui para trabalhar. É isso aí. Mas o trabalho quando você faz uma vez é uma vez, o retrabalho é que é o pior, né? Vamos falar sobre uma questão interessante que até eu quase fazia errado. A Provinet é uma logomarca estilo sertão, tem lá um degradê de cores e tal, e aí para dar um contraste a gente faz as artes com verde. Aí eu fui fabricar as plaquetinhas verde, Provinet, ia ficar muito linda as plaquetas. Aí o Alan disse, cara, não faz não. Por que, Alan? A norma ela tem um desenho técnico da plaquinha, né? E tem essa diferença de desenho técnico, é porque ele tem que ser seguido daquele jeito. A norma fala que a placa tem que ser com fundo amarelo, letra preta, na norma da Enel 9 centímetros por 4 centímetros, e você tem que ter o tipo de cabo e o nome da empresa. Isso muda e a plaquinha de cor amarela. Isso muda de concessionária para concessionária? Muda, algumas concessionárias usam uma plaquinha 10 centímetros por 5 centímetros. De cabeça agora, eu vou falar para ti, eu acho que as concessionárias do grupo Neoenergia, que vai entrar ali Coelba, Celp... Mas aceitam cores diferentes ou sempre é amarela? Bom, eu nunca vi a Enel ou qualquer outra concessionária cortar um cabo porque a plaquinha é de cor diferente, né? A plaquinha é de cor diferente. Porque a gente vê, por exemplo, em Bratel, a gente vê muita plaqueta azul e outras operadoras de plaquetas coloridas. Mas eu tenho observado que até essas grandes operadoras ultimamente têm usado plaquinhas amarelas. Porque a norma fala que precisa ser amarelo. Eu acho, galera, que até a gente teria que saber deles o porquê de ser amarelo. Mas talvez pela facilidade amarelo com preto. Facilidade para ler, você está embaixo do poste, conseguir identificar qual é o operador. Isso, exatamente.
exatamente. E aí a norma trata também, Roberto, já que você está puxando para a plaquinha, né? A identificação da rede, o pessoal faz muito, principalmente quando é só a passagem, você tem só o suporte de elétrico. Certo. Como é que o pessoal coloca muita plaquinha? A plaquinha no dielétrico. Sim. Isso pode? Eu acredito que não. A plaquetinha ela tem que estar no cabo, afastada do poste a pelo menos 20 centímetros. Quer dizer, vai colocar de cliente porque coloca a plaquinha para o cara não andar com a régua. Você coloca depois da... Um palmozinho, 20 centímetros. Ou então ali depois da alça. Da alça, né? Exatamente. Depois da alça. É um pau um pouquinho mais. Nem o próprio fiscal da Enel vai andar com a régua, né? Com a treino, com a fita métrica. Claro. Mas se você evitar colocar na identificação, na passagem, no próprio poste, as notificações a gente sempre recebe com isso. Não vamos economizar em plaqueta, né? Então vamos lá. Uma dúvida que surge bastante é, na hora de fazer o projeto, o empresário sempre está pensando na densidade, onde é que vai colocar as CTOs, isso influi na penetração, né, a quantidade de clientes. Sim. Às vezes tem cidade, pelo fato da concorrência ser maior, você faz um investimento com uma penetração menor e as CTOs ficam um pouco distantes dos clientes. Como é que a norma diz, qual é a distância que o drop pode sair da CTO até o cliente? Boa pergunta, é uma pergunta que eu tenho sempre ouvido ela. Primeiro, a norma nova atualizou a posição de CTO. A CTO ela não pode ficar onde tem equipamento da Enel mais. Onde tem transformador, onde tem chave de manobra, chave seccionadora, trafo de maneira geral. Isso seria por quê? Talvez pelo risco? Além do risco, que são os postes que a Enel mais acessa para dar manutenção. Eu acredito que pode dificultar o acesso dos postos técnicos da Enel. Acaba ali tem um poste com transformador, tem 3, 4 CTOs, né? Isso, exatamente. E com relação à distância de atendimento, a norma fala algo em torno de 100 a 200 metros de drop que você pode usar da CTO até o cliente sem precisar pagar aquele poste. Né? 100 a 200 metros. A rede que tem que estar declarada em projeto é da CTO para trás. Certo. A rede de terminação, a rede drop da CTO para o cliente. Quer dizer, eu estou no fim do bairro ou no fim da cidade, tem uma CTO aqui, eu não preciso colocar aqueles postes que você está usando só para atender o cliente. Para atender o cliente eu não preciso colocar no contrato. A não ser que ultrapasse o quê? 200 metros? 200 metros. De cabeça eu não vou decorar agora, mas é em torno de 200 metros. Certo, entendi. Dá uma distância boa, né? 200 metros dá um vão médio de 35, dá aí uns 8 postes mais ou menos. Se tamanho bem razoável. Ficasse mais distante do que isso, daí... Não compensa nenhum projeto. Não compensa. Você gastar 300 metros de drop para ativar um cliente, você perde até a viabilidade de atender o próprio cliente. Com certeza. Então tudo é bem encaixado aí. Né? E a galera que não conseguiu capitalizar dinheiro para estar investindo 100% em fibra, pode fazer com o TP, com cabo de rede, pode fazer? Boa pergunta também. Essa aí eu escuto. Cabo TP pode? Pode ou não pode? Eu vou parafrasear o meu amigo Ronaldo Couto aí. Depende, né? Ele gosta muito do depende. Depende de quê? Bom, tem uma questão fundamental, né? Acho que a gente vai ter que dividir esse nosso episódio em 2 capítulos aqui. São muitas dúvidas, né? Para o vídeo não se alongar muito. Mas vamos lá. Qual é a questão? Roberto, o que eu vejo muito por aí é o pessoal usando cabo de aplicação indoor para redes outdoor. Entendi. O cabo, quando ele é feito, ele tem o seu datasheet, ele tem o seu manual, ele tem os seus padrões da ABNT que ele tem que seguir para fazer atendimento. Até porque a galera parece que pensa que é porque é cabo TP, é cabo de rede, ele pode ser usado em qualquer ambiente, em qualquer lugar, e não é assim. A gente sabe que você está comprando um padrão, cada marca tem vários tipos de cabo, CAT5, CAT6, blindado ou não blindado, e assim vai, né? Então imagina o seguinte, o cliente faz uma rede cabo TP para aplicações indoor, que esse cabinho de rede mais... Falando cearense, mais fuleiragemzinho que a gente encontra no mercado. Às vezes até aquele que é usado para CFTV, a galera tá usando para montar a rede. Pois é, exatamente. Vai dar problema. Então o que acontece? Imagina que há 1, 2 anos esse cabo levando sol e chuva, ele vai rachar, ele pode molhar, ele pode conduzir melhor um curto, ele pode gerar um problema para a própria Enel. A Enel é responsável, e as concessionárias, pela segurança da rede. Sim. Então cabos para aplicações indoor, ele é proibido para aplicações outdoor. Isso não é nem a Enel que diz. Isso é um padrão de projeto. Até, galera, imagina você tá montando uma rede dessa e mandar um 220, pegar por acaso ali um 220 em cima de um poste, mandar para dentro da casa do cliente, causar um acidente dentro da casa do seu cliente. Isso, exatamente. É um problema muito grande. Mas o UTP pode?
Pode, em alguns casos. Quais são os casos? Desde que você use um cabo outdoor, que é aquele capa dupla, que é resistente a sol e chuva, e que ele seja autossustentável. Ele tem que ter um mensageirozinho a fibra. Ou seja, ele tem que ser específico para aplicações aéreas. Isso. E alguns proteção fabricantes, chuva. Eu já vi esse tipo de cabo, até utiliza. Alguns fabricantes, ele parece um figura 8. Né? Ele tem um mensageiro e o cabo abaixo ali. Exatamente. Dá para você ancorar. E a espessura no dele parece aqueles cabos que o pessoal chama de ASU hoje. Isso. Bem parecido com a fibra. Bem parecido. Então, o cabo TP pode, desde que siga esses padrões. Aí um subtópico nessa pergunta. Compensa, você acha que, na sua opinião pessoal, e pela experiência de estar fazendo projetos, eu sei que você entrega o projeto já com a alçada de preços, com a pesquisa de preços, Sim. Eu acho que não compensa, né? Tem um outro problema normativo também para a rede ativa. Tem um tópico também da Enel que ela é bem objetiva. Ela diz assim, ó, não é permitido a utilização de equipamentos energizáveis em postes que sejam de esquina, em postes que tenham transformador, qualquer equipamento da Enel ou poste que tenha aterramento da Enel. Ou poste que já tenha equipamento de outra empresa compartilhando. Aí complicou. Pode usar o TP? Pode. Onde é que você vai botar suas caixas de atendimento? Aí é problema seu. Então, complicou. Isso faz mais uma vez perder a viabilidade. Eu não acredito muito em rentabilidade a longo prazo de rede UTP. Eu acho assim, que enquanto não estava acontecendo tantas fiscalizações, o UTP serviu para muita gente captar dinheiro. Isso. Mas teve que reinvestir na fibra. Isso. E voltando àquele assunto, evitar reinvestir. Hoje fibra está fácil, tem treinamento acessível, tem EAD, tem toda uma facilidade. Tem o Alan que vai visitar a sua empresa para treinar a sua equipe, fazendo mexão, né? Então eu não vejo mais dificuldade. O pessoal que fazia rede GPON há 5, 6 anos atrás era um problema, porque não existia nada no Brasil, mas hoje está muito fácil. Minha empresa tem 14 anos de mercado. Quando a gente, primeiro a gente procurou uma parceria, depois das parcerias, né, que era SVA, não foi mais permitido, começou as fiscalizações, a gente teve um custo para se licenciar, tá com a SM própria e tal, naquela época era uma dificuldade. Depois de certo tempo a Anatel facilitou, cadastrando hoje, até o cara consegue fazer ele mesmo. Abriu as pernas, literalmente. Quase que literalmente. Isso foi benéfico para o comércio, até certo ponto. Né? E tem uns pontos negativos. Sim. Mas essa não é bem a pergunta. Eu queria saber sobre a questão dos postes. O cara que está só cadastrado, que ele não tem a SCM, como é que chama ele? É o credenciamento, do SCM. Ele está autorizado. Só credenciado, isso, ele está autorizado. A gente sabe que tem algumas, por exemplo, quem participa de licitação, algumas licitações exigem a licença. Que tenha a licença. Isso. Quer dizer, o cara já não pode participar de uma licitação. E na questão dos postes, ele pode dar entrada no projeto mesmo sem ter o SM? Sim. Segundo a Anatel, concessionária nenhuma. E aí você me cobra para a gente colocar o link aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar o link dessa carta da Anatel. Desse vai ficar abaixo aí, galera. Segundo a Anatel, nenhuma concessionária é autorizada a barrar um projeto de uma empresa que seja apenas credenciada. Até porque no meu entendimento, o órgão fiscalizador dos provedores na questão de licenciamento é a própria Anatel. Então compete a ela e a mais ninguém. Sim, exatamente. Porque quando surgiu o credenciamento, essa nova resolução, as normas das concessionárias, elas exigiam licença de funcionamento do provedor. E a licença agora ela deixou de existir para pequenos provedores, ele é apenas credenciado. Mas a Anatel refutou esse item das concessionárias, dizendo que a empresa não precisa ter licença, a empresa precisa ser autorizada a funcionar pela Anatel. Então não é competência da concessionária dizer quem pode e quem não pode. Para o provedor, na prática, funciona da mesma forma. O cara está abaixo de 5 mil clientes, ele pode ser só credenciado. Lembrando que tanto o autorizado como o SM, ele precisa de todas aquelas obrigações, o responsável técnico, de declarar o CIS, de emitir nota fiscal, de tudo, não desobriga o cara. Não desobriga nada. A única diferença é que você não vai pagar aquela taxa de R$400 para tirar o outorga e não vai pagar aquela taxa, foi 9 mil na sua época. E não vai precisar pagar aquela taxa de 1.340 de registro de estação e nem a anuidadezinha lá de
de 700 a 800 reais por ano. Nós falamos aqui da questão dessas normas técnicas e tudo, dessa exigência. No caso, a gente está vendo que pode, o autorizado, que não tem SM, pode fazer seu projeto. O pequeno provedor aí está abaixo de 5 mil clientes, ele pode ficar tranquilo que não vai ser barrado em nenhuma concessionária. Se for barrado, a gente pode. Eu já tive projeto barrado por isso. Dá para recorrer. Aí como dizem os advogados, eu invoquei essa norma da Anatel e recorri, inclusive foi na COSERN, lá no Rio Grande do Norte. Certo. E eles aceitaram lá de boa. Alan Araújo está rodando o Brasil inteiro, contra fatos não há argumento, né? A gente está por aí. E senador Pompeu para o mundo. A gente está ciscando terra por aí. Pois é. Cearense é bicho. Cearense é bicho danado. Então, assim, o que é que as concessionárias podem vir a exigir mais do provedor, além dessas coisas que a gente já conversou? Rapaz, o meu temor, Roberto, é que a tendência, no meu ponto de vista, é ficar cada vez mais severo, né? Como eu falei no início... A questão da norma, de fiscalizar... A questão de norma e de exigência da empresa. Porque, como eu falei, a responsabilidade pela segurança do poste é da concessionária. Sim. Então, por exemplo, um técnico da concessionária, da Enel, certo, da Cepisa, da COSERN, da Coelba, enfim, de qualquer uma, um técnico, para ter acesso ao poste da concessionária e trabalhar lá, a Enel exige uma série de certificações. Certo. Entre elas, segurança em altura, NR35, NR10 e outras certificações. Certo. Algumas concessionárias, se eu não me engano, a Energisa, se você for fechar contrato com a Energisa, a gente tem projetos lá também, eles exigem na documentação que você comprove que o seu técnico tem a certificação para acessar o poste deles. Isso é então importante. Eu vejo isso como uma tendência e acho até interessante. Porque o seu técnico vai acessar o poste da concessionária, vai que dá um problema. Eu sempre confundo NR10 com NR35. NR10 é proximidade de rede elétrica. Certo, e o 35 é a altura. É uma coisa que eu vejo aqui no Ceará, é que poucos técnicos estão buscando essa certificação. E muitas vezes até por falta de oferta. A gente está até trabalhando no instituto para ofertar esses cursos melhor. Né? Algumas empresas, para a galera que é técnico, que está assistindo aí, algumas empresas é pré-requisito, só é contratado se tiver os 2 NR. Porque você não vai, o cara está maior, ele está sendo mais fiscalizado, então ele só vai contratar você se você tiver com essas 2 certificações. Exatamente. É caro, Alan, esses cursos? Não é caro, não é caro. O curso de NR10... ele tem uma duração de 40 horas aula, né? E o curso de NR35 ele tem uma duração de 8 horas aula. A inscrição está em torno de R$250 do NR10, em torno de R$180 do NR35. Você tem que fazer a reciclagem de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. A reciclagem é a metade da carga horária. Até porque é uma coisa que evolui, a norma vai mudar e o cara tem que se adequar, né? Segurança tem que estar sempre atento. Isso aí, galera, esses 2 cursos, essas 2 certificações, é igual você usar capacete, usar cinto de segurança, vai proteger vocês técnicos e não é quando a empresa exige isso, exige que você use o EPI, não é porque a empresa quer ser bonitinha, quer parecer, não. É a segurança do técnico. É uma vida que está em jogo. Ali a gente está sempre preocupado com o técnico que está lá se arriscando para levar a conectividade para os usuários. Exatamente. Então pense nisso, né? Você que é técnico, está acompanhando, pense na sua segurança. Você que é empreendedor, empresário, está nos acompanhando, pense na segurança do pessoal. Se você acha que investir em EPI, treinamento da sua equipe é caro, experimenta ter a falta de sorte de acontecer um acidente e você pegar uma justiça trabalhista, indenizações enormes, aí você vai ter um problema. Não é caro, é só chamar o Alan Araújo, junta a galera da empresa. A gente desloca a equipe até lá. A gente está abrindo o instituto em parceria até com o Roberto. A gente vai ter umas novidades aí relacionadas a essa parte de curso e tudo. A gente vai oferecer curso em Fortaleza, em Sobral, em Quixadá, em Juazeiro. Está na estratégia de abrir alguns polos e fazer um curso itinerante, né, nessas regiões. Nesse assunto de compartilhamento, o que é que você acha assim, mais relevante aí para a galera ficar informada aí? Mais alguma dúvida vem à cabeça? O compartilhamento de poste eu concluo com o início. Só pagar o poste não é suficiente. Só pagar o poste, infelizmente, não é suficiente. Pagar o poste e não seguir a norma da Enel de qualquer concessionária é praticamente mesmo que nada. Né? Então, além de pagar o poste, faça o máximo possível para você seguir a norma e evite dor de cabeça. Galera, agradecer o Alan, fica
o convite aí para outras pautas, que a gente tem muito o que falar aí. A gente só falou de Porsche praticamente. Só falou de Porsche, mas vai ter outros conteúdos, galera. Alan presta alguns outros serviços, é um cara que já está com uma experiência grande, tem um currículo bom aí, com muita informação para estar compartilhando e vai participar aí outras vezes do Café com Ideia. Eu queria abrir um parênteses aí no finalzinho. Galera, dá o like aí para ajudar, é um projeto novo, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, a gente vai mostrar aí as redes sociais em algum lugar. Então assim, e segue no Instagram, a gente está com a promoção, o Alan vai levar a canequinha de presente aí, e a gente está com uma promoção, um sorteio, vai ser realizado mais ou menos daqui a um mês, tem a data aí, um par de canecas personalizadas do Café com Ideia, e para você concorrer é simples. Segue o Instagram do Café com Ideia, procura a foto oficial e marca 3 amigos. Pega 3 técnicos, o teu patrão, ou a recepcionista, qualquer pessoa. O Café com Ideia é sobre tecnologia, não é só sobre telecom, a gente vai trazer outros assuntos. Posso dar uma motivação para o pessoal compartilhar? Pessoal, compartilha, que o Roberto gosta muito de brincar nos grupos de telecom. Então o Roberto vai dar o caneco para todo mundo. A caneca. Tá certo? Roberto vai dar o caneco para todo mundo. Vai lá, curte, compartilha, marca a galera. Vamos fazer ele dar muito caneco. E é isso, galera. Obrigado. Até o próximo Café com Ideia.